Hello everyone. Quem diria, né? A turma, Dona Band, na verdade, né? Balançou tanto o Hamilton, a gente tendo um Max casado, né, com uma brasileira. E se o povo sempre desenhou, sempre falou besteira sobre ele, hoje ele está no Brasil para a Fórmula 1 e, pasmem em si, foi para um podcast com o Gabriel Bortoleto. E um podcast, eu diria, qualquer, assim, se você for colocar na medida ou no peso de uma emissora de televisão como a Band. Tá lá ele, os três falando em inglês, tudo bem. O cunhado dele tá lá também, mas o cara falando de igual para igual, como se não tivesse problema, como se não fosse o Max, né? Que qualquer pessoa com consciência e com decência sabe o poder do cara e sabe o quanto o cara é bom, né? De boa ali, conversando de igual para igual, sem nenhuma palhaçada, sem nenhum tipo de achar que é melhor que ninguém. Olhem só essa foto. Olha só o posicionamento do Max. Olha só o quão simples o cara tá. Ou será que isso é um sósia? Será que aquele não é o Max? Oh my God. I look at this and I say from everyone, I don't know who watch this video, but I want to say from you that this world is short. Shorter than you can imagine. And the people can be biggest or short, super short. Depend of you, depend of look at. Eu acho impressionante, mas assim, tipo, é lógico que um posicionamento desse é um tapa de costa de mão, como dizia um senhor que lá do Nordeste, na época eu era moleque, ele falava assim que essas pessoas que se mostravam grandes, ele dava de costa de mão, assim, ó. É isso que o Max está fazendo, sem precisar responder nada. A gente responde. Tem um influenciador do YouTube que ele fala que existe muitos namorados de piloto. Pode ser, questionamento. Eu sou o namorado do Max. Assumo nessas condições, é lógico que eu tô falando, porque mas ele fala porque as pessoas que falam bem dos seus pilotos, né, de quem você admira, né, diz que a gente é namorado do piloto. Mas precisa mesmo ser namorado para gostar e elogiar de um cara do gabarito de Max Verstappen? Não, o cara faz o que ele quer, assim, no silêncio, na dele, sem precisar ficar com muita historinha, se achar melhor que ninguém, né? Porque o Hamilton, pra mim, ó, é um piloto merecedor de respeito como todos os outros. Passei a torcer pelo Max, na verdade, pelo que ele fez. Ele mostrou que a Fórmula 1 não é feito de um piloto, mas sim de 20 pilotos. Mesmo que se renove, terá lá 20 pilotos e o ano que vem 22 pilotos. Então não adianta você querer achar que um país inteiro vai assistir Fórmula 1 por causa de um piloto. A Band, né? A Band, porque senão ela não teria permitido que o Sérgio Maurício e o Reginaldo Leme tivessem falado tanta porcaria, tanta merda, desdenhando e tentando desqualificar os outros pilotos. Entendeu? Foi uma falta de respeito ímpar. Desde que a Band assumiu, desde o segundo ano, que muitas corridas eu assisti sem áudio, de tanto nojo que é assistir uma Fórmula 1 narrada por Sérgio Maurício e os comentários do Reginaldo Leme. Sabe, tipo, ninguém presta, nenhum outro piloto presta. Isso sempre foi muito, muito nojento da parte desse povo. Por que eu falo que a Band? Lógico, porque foi ela que contratou e foi ela que permitiu que ele se posicionasse desse jeito. Tem problema nenhum você gostar desse ou daquele piloto que ganhou a concessão para narrar o Fórmula 1, né, com a importância que é a Fórmula 1
se posicionar como eles fizeram é nojento. É nojento. Não sei o que a Globo vai fazer, não sei, tá? Mas o que... Só sei que... Vamos esperar para ver. Não dá para falar nada. Eles falam, porque a Band deu muito espaço para Fórmula 1. Sim, mas espaço para falar bosta. Essa que é a realidade. Espaço para falar muitas coisas desnecessárias. Então você fica 1 hora antes da corrida, como eles sempre fizeram aí, fizeram em várias situações, né? 1 hora ouvindo eles falar aquela porcaria. Quem ficava, né? Porque eu não ficava. E olha que eu sou do tipo de assistir a mesma corrida 2 ou 3 vezes. Para você ver o quanto eu gosto de Fórmula 1. Mas sem áudio. Ou assistir uma reprise de uma... sei lá, do YouTube que passava com áudio em inglês. Esse foi o que a Band ofereceu para os seus telespectadores. Não é à toa que, por exemplo, um dia eu vi uma declaração do quantos pontos a disse que teve corrida que a Band atingiu somente 2 pontos. 2 pontos de audiência. Eu falei, que é isso? É lógico que a Fórmula 1, né, segundo os repórteres, a Globo pagou menos do que a Band levou. Porque a Fórmula 1 precisa de audiência, não de palhaçada, não de emissora pai de um piloto. Mas assim, a Fórmula 1 precisa de divulgação, não de pai de piloto narrando Fórmula 1. Você está desmerecendo o Hamilton? Não estou desmerecendo ele. Ao contrário, todo mundo sabe o que o Hamilton fez, o que ele alcançou, independente de qualquer coisa que as pessoas pensem contra ou a favor. O Hamilton conquistou o que conquistou e ponto. Só que quem vai transmitir tem que ter a decência de valorizar os outros pilotos também, de dar importância. O que falaram do pai do Max Verstappen é nojento. O cara foi piloto. Ele não foi o melhor. Mas quem é Reginaldo Leme para falar de Fórmula 1, para falar de piloto de Fórmula 1? Quem é? Alguém que viu. E quem que viu? Todo mundo que assistiu Fórmula 1, não foi só o Reginaldo Leme. Então ele não tem nenhuma decência para falar o que ele sempre falou do pai do Max Verstappen, para falar do Lance Stroll. Porque o Lance Stroll, o pai do Lance Stroll paga. E daí? Você por acaso acha ou queria que ele pegasse o dinheiro e entregasse na sua mão para não pôr o filho onde o filho queria estar, ou ele queria pôr o filho? É muito nojento. Foi muito nojento. Agora eles melhoraram esse ano para ver se conseguia, mas ninguém é bobo. Quem tem o direito, quem tem o poder, não é bobo. Pelo contrário, eles querem ganhar mais. Então assim, visto o que a Band ofereceu, e obviamente esse descontentamento não é meu somente. Muita gente descontente com o que a Band apresentou. Muita gente, pode ter certeza. Muita gente. Então, meu caro, eu acho que demorou. Tinha que ter tirado o ano passado. Eu não sei o que a Globo vai oferecer na transmissão de Fórmula 1. Não sei, pode ser que seja até pior. Pode ser, vai saber. Só que acontece o seguinte: não achando que a Fórmula 1 é de um único piloto, e daí eu não estou falando se é o Max ou se é o Hamilton ou quem quer que seja, ou Norris ou Oscar Piastri. Não é essa a questão. A questão é que existe torcedores de todos os 20 pilotos esse ano e os 22 do ano que vem. Todos. Quem são vocês da Band para querer desdenhar qualquer piloto de Fórmula 1 que tenha chegado lá? Seja por dinheiro ou por mérito. Porque todos envolveram dinheiro, só depende da quantidade. Só isso. A diferença é a quantidade de dinheiro que foi injetado lá. Só isso. Mas todos foram com dinheiro. Então é completamente desnecessário. Eu, por exemplo, sempre me enojei de verdade da transmissão da Band. Sempre. Muitas, mas foram muitas das corridas que eu assisti sem áudio.
porque não aguentava ver aquele desrespeito com os outros 19 pilotos. E é isso. Então, vamos esperar a Globo e vamos ver o que ela oferece a nós. Essa que é a realidade indiscutível. Bom, e é isso aí. Hoje foi dia de corrida sprint e de classificação do GP do Brasil, GP de São Paulo. E aí, o Sérgio Maurício jogou uma. Lewis, o patrão dele, cidadão brasileiro. O Lewis, obviamente, nem vai ouvir falar que o narrador da televisão brasileira falou isso. Um cara, ele deve ficar... Ou não, né? De repente o Lewis Hamilton vai ouvir, assistir isso e ficar super orgulhoso de ser cidadão brasileiro. A condecoração que ele recebeu da coroa britânica, então, vai ficar agora... Não vai valer de nada, afinal de contas ele é cidadão brasileiro. E é isso aí, galera. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Até a próxima.